Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo, hoje para mais um Juristalk. Um tema diferente, mas com um personagem, com um convidado muito especial, um personagem do coração, né? Aqueles amigos que a gente adquire ao longo da vida, que fazem com que a gente fique muito feliz em encontrá-lo aqui. Hoje, no nosso Juristalk, vamos falar sobre da urna aos primeiros dias da gestão de uma prefeitura, de um município, de forma a aplicar uma boa gestão, aplicar empreendedorismo, aplicar coisas bem positivas. Estou falando aqui com meu amigo Simval Salomão, que está lançando um livro sobre o tema. Esse livro ele vai explicar um pouco da trajetória dele e trazer bons conselhos para os gestores públicos para que eles possam realmente aplicar empreendedorismo, planejamento e uma boa execução. Então, amigo, muito bem-vindo ao podcast. É uma honra tê-lo aqui. Você sabe do carinho que eu tenho por você, da amizade, e fico muito feliz de tê-lo aqui. Eu queria primeiro agradecer pela recepção do convite. E eu queria que você falasse um pouco sobre o título, falasse um pouco quem é Simval Salomão, quem é esse cara especial, advogado, empreendedor, ex-prefeito, então tem muita propriedade quando fala, né? Pai agora, feliz demais com a paternidade, né? Então eu queria que você falasse um pouco para que a gente possa conhecê-lo um pouco mais. Bom, João Paulo, a gente se conhece desde a faculdade e ele me convidou aqui para o podcast. E a gente tem uma trajetória junto de trabalho e de diálogos empreendedores. Eu e João Paulo, então, quando ele fala que está aqui, é um amigo, é um coração que a gente tem, que é do peito, é recíproco a verdadeira. E quem é Simval Salomão? Simval Salomão, eu posso dizer que ele começou um menino sonhador lá atrás, sonhava em ser prefeito, mas antes de ser prefeito, eu me formei como advogado. E durante a minha advocacia, já nos primeiros momentos, eu já empreendia na advocacia. Eu decidi voltar, eu me formei aqui em Natal, decidi voltar para o interior e lá eu fiz uma base previdenciária, onde eu trabalhava naquela época com direito previdenciário, onde existia um estoque gigante, que isso foi, eu posso dizer, o ano, João Paulo? Porque senão o pessoal vai pensar que a gente é um pouco velho. Mas isso foi em 2004. Em 2004, quando eu cheguei em Florânia, existia mais de 60 processos que tinham mais de 5 anos, que tinham sido dadas entradas, estavam indeferidos e não tinha advogado para fazer esses processos. Então, quando eu cheguei em Florânia, que era a minha cidade eu já era de lá, eu cheguei advogando, aposentando o pessoal e fazendo um trabalho na região que foi fantástico. Então, Salomão é essa pessoa que começa advogando, depois vai ser prefeito, quando deixa de ser prefeito, vem empreender, passa um tempo empreendendo, depois volta a ser advogado de novo por questões políticas, certo? Da minha vida, que depois eu conto aqui a vocês, e agora eu estou aqui para passar minha experiência e falei para João Paulo do nosso livro, Da Urna ao Gabinete, que é um manual, que é o que eu fiz de certo e o que eu aprendi com o que eu fiz de errado. É importante, né? Meu amigo, mas antes eu queria ressaltar um ponto que eu sei que é muito importante, né? Das suas origens, né? Eu sei que existe uma preciosidade aí porque você não nasceu do nada. E esse não nasceu do nada tem uma origem que eu conheço bastante e eu queria que o nosso público conhecesse também. Simval Salomão qual é a origem dele? De onde ele vem? De onde é o DNA desse rapaz? João Paulo, eu vou dizer o que eu digo muito para minha esposa, certo? Eu sou neto de uma santa e filho de um padre, certo? Eu gosto de me apresentar assim e tem um nome de rei, que é Salomão. O que acontece, João Paulo? Minha avó era política, certo? Foi provavelmente a segunda prefeita. Ela foi uma das primeiras prefeitas eleitas do estado do Rio Grande do Norte, mas pelo voto direto, e ela chegou a exercer o mandato, que a primeira prefeita que foi eleita aqui no estado, ela não chegou a exercer o mandato em si. E vovó chegou a exercer o mandato e pela forma que ela trabalhava com a população, ela foi apelidada de Dona Santa. Então, eu digo que eu sou neto de uma santa, certo? E meu pai... Isso em que época? Só para eu ter uma noção aqui, porque essa história... 1948. 48, você imagina, né? Caramba, que legal. 48, então, Dona Santa, sua avó, começa a trajetória de prefeita de onde? De Florânia. De Florânia, que massa. De Florânia, certo? Então, ela começa essa trajetória. Meu pai é padre, ele se formou padre, porque naquela época era para ter um vaqueiro, um engenheiro, um padre na família, as famílias mais tradicionais tinham isso.
tinha isso. E aí, meu pai foi o padre da família. Foi o padre da família. Quando o papai foi padre, ele foi perseguido na época da ditadura, porque quando padre, lá em Caicó, lá em Serra Negra do Norte, ele fez a passeata do saco vazio. Os sermões dele eram voltados contra as injustiças, contra a seca, e a ditadura naquela época, certo? Não aceitava que alguém falasse reivindicando certas coisas para a população. Um dia minha avó recebeu o recado que se meu pai não se comportasse, ele poderia ser preso pela ditadura. E aí, papai e padre, naquela época, não E quis... você imagina, né? Padre sendo advertido por uma situação como Sim, essa. Que sim, loucura, sim. né? Aí papai, certo? O padre, ele não quis se calar, ele resolveu se mudar para Bahia. Foi para Bahia. E aí, chegando lá, ele foi abrangido pelas dioceses de lá, da Bahia. E uma cidade a primeira cidade que ele foi trabalhar, conta a história, né? Que ele chegou lá num carro, pegou uma carona num caminhão do circo. Então, Olha, o é muito padre, bacana isso, né? o padre da cidade, que inclusive hoje, lá em Livramento do Brumado, na Bahia, tem um busto da, da figura de papai. Por quê? Porque ele foi emblemático para o desenvolvimento da cidade Que massa. naquela época. Então eu sou filho dessa ruptura, porque depois papai quis casar, porque ele dizia três coisas a mim: o homem só está realizado quando tiver um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. E ele dizia que escrever um livro e plantar uma árvore, ele fez diversas coisas, mas como padre celibatário, ele não podia ter filhos. Então, ele decidiu fazer essa ruptura. E aí que entra a mamãe, certo? Aham. Que teve coragem de casar com o padre, porque naquela época, foi mais ou menos 70 e pouco, que ele voltou da Bahia, ele passou 20 anos lá na Bahia. 20 anos. Sim. Quando ele voltou aqui, foi ser professor no Ateneu, o diretor no Ateneu, e aí conheceu mamãe, começaram a paquerar, e em 6 meses eles casaram. Papai pediu licença do celibato à igreja, e casou com mamãe. Inclusive, posteriormente, depois desses 6 meses, Monsenhor Lucas foi quem fez o casamento religioso dele Maravilha, cara. na igreja. Então, mamãe também rompe com isso. E depois, mamãe também vai ser prefeita do município de Florânia. Dona Santa foi prefeita, Padre Simval também foi prefeito, porque quando ele chegou aqui de volta no estado, em 1976, ele foi candidato a prefeito e exerceu o mandato durante 6 anos. E mamãe também gostou da política e foi prefeita de 93 a 96. E aí é onde você diz isso, né, João Paulo? Ah, Salomão, conte quem é você, de onde é que você vem. Eu venho dessa ruptura, de uma senhora chamada de Dona Santa, que teve coragem de ser prefeita diante dos coronéis daquela época, um padre que teve coragem de renunciar à batina e ser prefeito do município, uma mulher que é minha mãe, que teve coragem de enfrentar a sociedade. Mamãe disse que quando chegou em Florânia, o povo se escondia atrás das árvores, se escondia nos cantos para ver ela, porque ele dizia que a mulher do padre virava uma mula sem cabeça. Então você imagine o bullying e o que mamãe passou, certo? Para conseguir ficar casada com um padre, estar casada e construir uma família que tivemos. Eu tive mais 3 irmãs junto com papai e mamãe, né? Eles tiveram mais 4 filhos. Eu de homem e 3 irmãs. Meu amigo, que história maravilhosa, cara. Que fantástico. Realmente, eu sempre faço essa pergunta porque a gente tem uma ideia muito clara de que isso tem um impacto muito forte. E aí você começa a fazer as conexões, né? Eu lembro que quando a gente começou a faculdade, né, primeiro que você chegou e de repente sumiu. Aí eu digo, o que foi que aconteceu? Aí Simval Salomão sofreu um acidente, pronto. Agora, e aí a gente foi desenvolvendo amizade, enfim, conheci toda a história. Mas isso tem um peso muito forte, né? Porque você deu uma estrutura de base, de valores, né? De valores positivos, de construção, que fazia com que realmente, a gente conversou várias vezes, você dizia assim, eu quero voltar e eu quero ser prefeito de Florânia. Sim. Né? E aí eu disse, rapaz, isso vai dar certo, vamos advogar, eu acho que é melhor. Não, mas eu quero voltar e eu quero ser prefeito. E isso tem uma carga muito forte,
tanto de tradição, de familiar, né, como de propósito, né? Então, eu Sim, acho que tem muito a ver com o que a gente tá sempre falando aqui no sim. nosso podcast, né? Conta um pouquinho aí essa... Você falou rapidamente no começo, mas eu queria que você contasse para os nossos ouvintes aí a ideia de como você foi, né? Eu sei que você estava preparado. Na realidade, você já estava pronto, né? Aí você fez a faculdade de Direito e disse assim, bom, agora eu já estou mais pronto ainda. Mas o que levou você realmente a voltar e dizer, agora eu vou? Vamos lá, João Paulo. Primeiro, eu só fiquei pronto quando eu assumi a cadeira. Antes de assumir a cadeira, antes de passar o primeiro ano, eu não estava pronto. Eu não tinha. E isso é uma coisa que a gente tem que assumir com muita hombridade. Porque com 28 anos, quando eu ganhei a eleição, certo? Eu me achava o super-homem. Invencível, o cara foda. Mas quando eu sentei naquela cadeira, João Paulo, Que coisa, né? aí foi a faculdade da prefeitura. O Entendi. primeiro ano. O livro que a gente está lançando, que depois você vai Uhum. falar, tá no primeiro ano. Foi o primeiro ano da dor. Foi o primeiro ano onde eu disse ali, não, eu me preparei, foi em 2009. Mas voltando antes de 2009, desde os meus 20 anos, eu já comecei a pensar a possibilidade de ser prefeito. Então, como bom estrategista, que eu já era naquela época, e planejamento, eu projetei que eu ia participar das campanhas e ia projetar meu nome. Eu participei de 3 campanhas antes, apoiando outras pessoas, coordenando campanha, antes de lançar o meu nome. Muita gente pergunta e muita gente pensa que a campanha é ter dinheiro, certo? Em 2020 eu fiz várias mentorias políticas, certo? E eu dizia, o tanto de dinheiro que você gasta numa campanha é inversamente proporcional ao trabalho social e à presença que você tem na cidade. Se você está na cidade e você trabalha para a população, você vai gastar menos dinheiro na campanha. E aí tem gente que quer ser candidato sem nunca ter trabalhado socialmente ou sem ter feito projetos para aquela cidade. E aí gasta horrores de dinheiro e nem eleito é. E nem eleito é, Nem verdade. eleito é, porque isso é um biombo. Então, quando foi em 2020, ou quando eu completei 20 anos, eu disse, quero ser prefeito de Florânia. Quero seguir meu pai, minha mãe. E aí vamos nesse projeto, né? E aí eu participei da primeira campanha, aí me formei, voltei a morar em Florânia. Por quê? Porque eu sabia que o custo da campanha é inversamente proporcional ao tempo dedicado que a Aham. gente tem lá, certo? Tem muita gente que se luta que pensa que quem ganha campanha é dinheiro, quem ganha campanha é trabalho. Dinheiro se resolve em estrutura de campanha, como marketing, como jurídico, como contabilidade, como fazer boas movimentações. Dinheiro é complemento. E tem gente que não acredita, tem gente que quer dizer não é dinheiro. Não, mas não é essa a É, questão. Mas para quem empreende, sabe que o seu negócio dá certo quando a pessoa dedica tempo. Então, eu dediquei ao meu projeto, antes de me candidatar, 8 anos, pelo menos 8 anos trabalhando ali. E fui trabalhando. Porém, eu tinha meus dilemas, certo, João Paulo? Eu tinha meus dilemas. Eu dizia, isso é para mim, isso não é para mim, porque eu vi o sofrimento que minha mãe passou quando foi prefeita, certo? E quando eu estava em Florânia, trabalhando também com a advocacia previdenciária, eu estava fazendo assessoria em algumas prefeituras. você já entendia, né? E eu vi o sofrimento de alguns prefeitos tentando fazer com que a máquina pública andasse. Então eu tinha esse dilema. Mas, andando no passo a passo, certo? Chegou o momento que eu disse, rapaz, realmente eu vou ser candidato. E aí tem uma passagem muito interessante, certo? Qual era a minha preocupação? Apesar de eu ser muito novo, eu sempre pensei na responsabilidade, certo? De ser Sim. prefeito. Porque prefeito tem que pagar salário em dia, prefeito tem que ter método na cidade, prefeito tem que ter toda a responsabilidade. E eu ficava nesse dilema pensando se eu ia dar conta ou não. Eu chegava até a conversar com algumas pessoas sobre esse meu dilema. Mas um ponto-chave, um ponto de ruptura, um ponto de inflexão que teve na minha vida e no empreendedorismo foi que eu fui fazer o Empretec. Que coisa. Sim, João Paulo, Essa eu não sabia não, viu? Só pra deixar claro. Eu quero que você conte essa história, viu? tá. Quando foi em 2006, certo? Eu fiz o Empretec. E aí eu tinha dúvidas,
Fui em Empretec para empreender como advogado. Eu queria que meu escritório estava crescendo, estava bombando, e eu fiz Empretec. Quando eu estava no meio do Empretec, eu disse, meu Deus do céu, eu consigo ser prefeito se eu tiver conhecimento e multiplicar esse conhecimento para a minha equipe. Vou ser prefeito Agora eu vou ser candidato. Se o povo quiser, eu sou prefeito. E aí, isso era 2006. Depois disso, que eu vi que o conhecimento era quem movia a mola de qualquer empresa, de qualquer projeto, eu fui fazer um treinamento que se chamava Leader Trainer. Certo? Rapaz, aí eu enveredei em desenvolvimento pessoal. E fui fazer o Leader Trainer. Quando eu fiz o Leader Trainer, certo? Que quem conhece, teve muitas turmas aqui em Natal. Isso também vinculado ao Empretec. Não era vinculado ao Empretec. Era essa outra... Quando o Empretec foi mais ou menos assim, a chave virou. Quem tem conhecimento é quem faz gestão, é quem controla o mundo, é quem tem poder, é quem passa por todo um processo. Então o Empretec me abriu essa possibilidade. Aí eu fui buscar mais conhecimento. E o próximo passo que eu dei foi fazer o Leader Trainer, foi fazer programação neurolinguística. Por quê? Porque eu estava me preparando agora para a campanha. Entendi. Eu ia passar por uma campanha e eu precisava ter todas as ferramentas para liderar a minha equipe. Entendi. Entendeu, João? Entendi, que massa, cara. Então, nesse momento eu disse, vou ser prefeito de Florânia, posso ser prefeito de Florânia, vou agora para uma campanha. Então, em 2006, certo? Foi mais ou menos quando realmente eu decidi ser candidato, porque eu percebi que eu tinha a capacidade de ser prefeito se eu buscasse conhecimento. E até hoje, o que eu faço na minha vida é buscar conhecimento. Fantástico, né, bicho? Você vê como é interessante, né? Primeiro a gente estava conversando aqui, né? Essa ideia de conectar as coisas, né? Você imagina que um dos objetivos aqui do Júlio Stock é exatamente isso, a gente mostrar a importância da formação empreendedora. Sim. A formação empreendedora, como ela pode gerar alavancas, né? A gente sempre olha, né, para a iniciativa privada, né? Não, olha, você vai montar uma empresa, você vai montar um negócio, você vai fortalecer sua carreira e tal. Quando você vê um negócio desse que gera conexão com o setor público, com o município, por exemplo, com a gestão municipal, é algo fantástico. Então, realmente, é um ponto que conecta completamente com o que a gente defende aqui, né? O Empretec é um exemplo aqui. A gente tem esse projeto, ele impactou várias vidas já aqui no nosso estado e ele se expandiu de uma forma que realmente hoje é quase um dever de casa, né? O Sebrae e os órgãos que atendem exatamente essa formação empreendedora trazem muito fortemente isso. Eu vou só ressaltar um ponto que eu queria colocar, além disso, a gente vai chegar lá, mas um ponto que você colocou foi o seguinte, eu não estava pronto. Né? Ou seja, eu não estava pronto para ser prefeito. Sim. Você fez uma formação, né? E aí eu sempre coloco isso, né? A gente se prepara e tem que se preparar mesmo, tem que buscar conhecimento, tem que ir atrás, mas a gente sabe que o conhecimento teórico ele tem um limite, que é exatamente o limite da validação prática. Né? Então você fez um ato que eu acho que é todo empreendedor, que é o seguinte, aquele ato de coragem, fecha os olhos e vai, né? Vamos, que aí você... Né? Mesmo não estando pronto, você tinha propósito, você tinha vontade. Mas um detalhe, sabe, João Paulo? No auge dos meus 26, 27, 28 anos, eu achava que eu estava pronto. Que é o que o empreendedor passa. Isso. Eu vou pegar um empréstimo no banco, eu vou fazer isso, eu vou dar show porque fulano não sabe fazer e eu sei. E eu sei fazer. E eu sei fazer. Era o que eu pensava. E tem uma parte muito interessante. Por quê? Porque eu fazia assessoria ao prefeito de Florânia, ao prefeito de Tenente Laurentino Cruz, ao prefeito de São Vicente, ao prefeito de Santana do Matos, né? E eu vou ser prefeito e não vou fazer os erros que eu percebia que eles faziam, certo? O que foi que aconteceu? Eu não cometi os erros que eles fizeram, certo? Mas a vida trouxe outros problemas. Então os próprios erros, né? Sim. Então, o que acontece? Quando eu sentei na cadeira, os desafios não foram o que o prefeito de São Vicente passou, o que o de Santana do Matas passou. Eu fiz diferente deles, certo? Mas a vida, naquele momento, eu com 28, 29 anos, veio dando porrada, certo? Que fez eu ter que pensar fora da caixa. Verdade. E uma das coisas que teve, certo, João?
Beleza, ganhei a eleição, certo? Em 2008, foi uma campanha bem acirrada, ganhei por conta de conhecimento, de empreendedorismo, de comportamento, de linguagem, de comunicação, certo? E quando sentei na cadeira, bati a porta do Sebrae de Currais Novos e disse, eu quero fazer o Empretec com todos os meus secretários. Porque se eu estava lá na questão do empreendedorismo, Tinha que ser, exemplo, tinha que né? ser, né? Aí, na época era Sheison, o diretor, era o gerente da unidade de Carnaval. Ele fez, não, o Sebrae não faz isso em outras cidades, não, só faz aqui na sede. Mas o Sebrae aceita desafio. Eu vou ver, Salomão, e pode deixar que a gente vai arrumar uma solução. E aí, o diretor daquela época, o gerente do Sebrae, Cheiso, certo? Conseguiu com autorização com o Sebrae de Natal, daqui, e a gente fez o Empretec na cidade de Florânia para todos os secretários, e ainda a gente pôde abranger mais uns 20 a 15 empresários locais. A prefeitura, além de ter colocado os secretários, ainda, como estava tendo a oportunidade, financiou para 15 ou 20 empreendedores locais para participar do Empretec. E uma coisa que é interessante, depois que a gente fez em Florânia o Empretec, o Sebrae entendeu esse modelo e fez em várias outras cidades o Empretec na cidade. Que massa, cara. Então, massa. assim... Multiplicação, né, da coisa, da ideia, né? Sim. E eu acho massa também nessa sua fala aí o seguinte, uma coisa que a gente defende aqui, que eu acho que é importante o empreendedor ter essa ideia, você fez uma coisa que é um desafio pra gente. Às vezes o empreendedor, por ser um pouco fora da caixa, né, não tem uma história diferente, né, a sua história é diferente mesmo, você acaba tendo muita distância do seu time, né? Então a gente sabe que nada você consegue sozinho. Então você precisa de time. E aí você fez um movimento que é como se fosse assim, vamos botar todo mundo na mesma página para que a gente fale a mesma linguagem, né? Tenha a mesma ideia de empreendedorismo, ou seja, vamos botar os secretários, porque não adianta. Eu tá ali, você como prefeito falando uma coisa e seu secretário tá fazendo outra coisa, né? Isso se aplica também ao nosso negócio de uma forma geral, você tem que estar com o seu time também falando a mesma linguagem. Fazendo a mesma linguagem. E aí, João Paulo, nesse caminho de desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo, eu conheci um livro, certo? Que era o Cavaleiro Preso da Armadura. Esse eu não conheço, Você não conhece, João Paulo? Pode falar agora. Rapaz, olha, existe o Cavaleiro Preso da Armadura, que é uma fábula, certo? E depois que eu li ele, eu decidi que esse valor desse livro, certo? Tem que estar onde eu faço gestão. Certo. E eu entreguei para cada secretário um livro desse para ele ler, certo? Para ele ler esse livro, Cavaleiro Preso na Armadura, que, entre outras coisas, o que é o Cavaleiro Preso na Armadura? É as armaduras que a gente se veste e não consegue progredir. Entendi. Certo? Então é uma fábula que toca a armadura que o empreendedor, o prefeito, está vivendo naquele momento. E uma coisa que é interessante, até hoje, todas as pessoas que trabalham comigo, eu entrego esse livro quando ela chega e digo, você tem que ler esse livro, que é quase um pré-requisito para você estar trabalhando comigo. O Cavaleiro Preso na Armadura, que isso é a cultura de gestão que eu trouxe para a minha equipe, para as equipes que eu gerencio, porque tanto na prefeitura, como depois como empresário, e agora com o time da Alves Medeiros da Advocacia, a gente está trabalhando cultura, porque se nossa equipe não se despir das vaidades, certo? Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai conseguir dar o próximo passo? E aí a gente está num ambiente que é chamado de doutor, certo? Mas todo mundo tem suas fraquezas. E quando a gente olha para elas, a gente consegue avançar. E foi isso lá na prefeitura. É isso nas empresas que eu já trabalhei, que eu já liderei, e hoje é isso no meu escritório de advocacia. Fantástico, fantástico. E aí, dentro da perspectiva do nosso podcast, né? Porque a sua história realmente já deu muitos insights aqui. Eu vou, inclusive, comprar esse livro. Eu não conheço, realmente não conheço. Eu queria que você fizesse aqui uma conexão. O livro, Da Urna ao Gabinete, traz exatamente essa história e é colocado como um vetor para que os gestores públicos, aqueles que querem ser gestores públicos, ou mesmo que não querem ser gestor público, mas querem entender um pouco de gestão pública, eles possam absorver esse manual, esse conhecimento prático, né, que para mim é o que vale, né, não é o conhecimento teórico, de uma forma que, ao final, eles sintam menos dores, né? Ou seja,
abastece o gestor de informações, de conhecimento, de vivência, né, de experiência que você teve, de uma forma que aquele primeiro ano que para você foi bem complicado, para eles não seja tão complicado, né? Ou seja, você vai diminuindo a dor. E é exatamente isso que é conhecimento. Você vai transmitindo conhecimento a partir da vivência prática das teorias. Me diga aí, o que é que a gente pode esperar dentro dessa perspectiva? Como é que você enxerga o livro? Qual é o ponto que você mais ressalta nesse livro que você acha que a gente pode colocar como, vamos dizer assim, gift da nossa audiência para ela entender o livro do meu amigo Sival Salomão? Da urna ao gabinete, certo? Ele é um manual de vivência prática. Foi o que eu passei no primeiro ano para organizar a gestão municipal de Florânia, que hoje ela está lá estruturada e a gente sempre recebe elogios. E os funcionários que estão lá dizem, existe um marco antes de Salomão e depois de Salomão. Depois de Salomão, a prefeitura de Florânia, ela anda independente do prefeito. Certo? Se o prefeito chegar lá e vai ter o setor de compras, vai ter todos os setores bem formados. Então, hoje o prefeito de Florânia que chega, ele chega para ser o estrategista da prefeitura. Sim, importante. Isso é... Ele chega para pensar políticas públicas. Na época que eu cheguei na prefeitura, não tinha estrutura nenhuma. Entendi. Então, o que eu fiz? Eu tive que ficar no operacional da prefeitura durante 4 anos, organizando ela para o próximo prefeito, que eu não fui para a reeleição. Você só fez um mandato? Eu só fiz o mandato para ir para a reeleição, não fui para a reeleição. O próximo prefeito, ele poder trabalhar como um estrategista. Então, esse livro, ele passa isso. E aí o livro, ele tem uma vertente importante, certo? A primeira é a unidade da equipe. Certo. Da urna ao gabinete, ele inicia com 3 fases, certo? Um seria o processo de transição, para a pessoa se preparar para assumir a prefeitura. Isso a gente está falando ali só para a gente entender, porque lembre que o seu amigo aqui não é especialista nisso. Está falando ali da vitória, né? O Cabo comemorou a vitória até o dia 1º. Até o dia 1º, certo? Certo. A equipe de transição, vamos dizer assim, né? A transição. A equipe de transição. Então, depois desse passo, tem os 100 primeiros dias, certo? Que é importante. E depois dos 100 primeiros dias, ou já dentro dos 100 primeiros dias, se você faz a execução da despesa, se você contrata bem, se você paga bem, se você fiscaliza, você vai ter uma boa gestão. Então, esse livro, ele passa por isso. Salomão, mas já passou a transição, certo? Já passou a transição. Mas a transição a gente pode fazer a todo momento. A todo momento. O que é a transição lá que tem? É fazer o levantamento de tudo que a prefeitura tem e que precisa fazer. Você pode ter certeza hoje, no Brasil, dos 5 mil municípios, vai existir vários prefeitos que não sabem como é que está as condições estruturais da prefeitura nesse momento. Então, se ele pegar o livro, certo, e for ler, e disser, eu quero organizar a prefeitura a partir de agora, porque o resultado para trás não garante o resultado para frente. Sim. O empresário sabe muito e escuta muito hoje das pessoas. O que você faz daqui para frente é o que vai garantir o futuro. Então, se ele lê o livro e vê que precisa recalcular a rota, ele vai pegar para replicar esse período de transição. Replicou esse período de transição, tem um diagnóstico do município. Entendi. Fantástico, fantástico. A ideia, na realidade, é o seguinte, tem um termo que se usa na tecnologia, refatorar, né? Ou seja, você vai ter a capacidade, a partir dos pontos que você coloca lá, de refatorar o negócio. Óbvio que o ideal é que isso seja feito naquele momento inicial, né? Ou seja, que começou a nova gestão, vamos dizer assim, né? Que começou a nova gestão. O livro foi escrito nesse pensamento, mas todo tempo é tempo para fazer mudança. Para fazer a mudança. Perfeito. Porque hoje pode ter prefeitos, ou prefeituras, ou prefeitas, certo? Que estão sem norte. Então, o livro, ele fala da transição, certo? E coloca a importância da unidade de linguagem. Ele coloca que se a equipe do prefeito souber para onde está indo, junto com o prefeito, quais são os objetivos, quais são as missões, quais são os valores, certo? Vai ter uma prefeitura muito mais arregada, muito mais
com disposição e falando uma linguagem só. Tem um exemplo no empreendedorismo que a gente escuta muito, certo? É no barco a remo, naquela equipe de remo. Tem uma pessoa que vai lá na frente dizendo reme. E aí, o que eu tento passar no primeiro momento é que, se tiver a linguagem, certo? Bem estruturada, e a equipe souber, é como uma equipe de remo. Vai conseguir atingir a meta. E aí, muitas vezes, quando eu chego para fazer assessoria, que é essa primeira parte do livro, que é a linguagem, eu pergunto a um secretário, como é que você acha que o prefeito quer... como é que você acha que o prefeito quer que, depois que ele deixa o mandato, sua secretaria seja lembrada? Que legal, a pergunta é... 99% das pessoas não sabem. Faça a menor ideia, né? Não faço a menor ideia. E preciso perguntar isso. Você vê como é interessante. Só parece. Você imagina que é o básico, né? A gente, trazendo para outra realidade totalmente diferente, como professor, eu pergunto para os meus alunos, né? Eu disse, você quer o quê? Sim. E aí, não, qualquer coisa. Eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, eu quero ser advogado, eu quero ser... Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Perfeito. Esse então, é o conto da Cinderela. E aí, imagine que isso se aplica também, porque muitas vezes o cara diz, eu quero ser prefeito. Aí, assumiu, como disse, agora. E aí, o que é que eu quero? Né? Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é a história que eu quero deixar? Então, a conexão do secretário com o prefeito, ele sabendo que um dos outros querem, certo? Vai fazer com que o barco chegue mais na frente. Eu já estive lá no seu escritório e tem lá exposto sua visão, missão e valores. Isso. Então, sua equipe sabe onde a Melo quer chegar. Verdade. Então, ela tem que trabalhar isso. E na prefeitura, com essa parte do empreendedorismo, eu percebi, epa, isso aqui não é porque é política, não é porque seja isso. Isso aqui é uma empresa. É verdade. Isso aqui é uma empresa. E no livro... certo? Eu faço um comparativo dizendo que a prefeitura é como uma franquia. E existem os manuais da franquia da prefeitura. Legal. Da prefeitura. Às vezes o pessoal faz... não, Salomão, é porque na parte privada é diferente. O que eu conheço da parte privada, que eu já prestei serviço para o Sebrae, visitei vários empreendimentos fazendo consultoria, depois que eu deixei de ser prefeito, é que eu acho que 98% dos empresários não tem manual nem de processo, nem de procedimento das suas atividades. Cara, é verdade. Essa a gente trabalha muito a ideia do ser empresário, empreendedor, no instinto. Sim. Né? Vamos no instinto, vamos aqui. A gente vai fazendo, apagando os incêndios que vão aparecendo. Não sei para onde vai, o que vai acontecer, vamos no instinto. Aí, uma comparação que eu tenho, que eu digo que o município pode ser comparado com a franquia, certo? Se você adquirir a franquia do McDonald's, certo? Ele vai ter lá um manual de como você realizar uma compra. Certo. E se você ler aquele manual, você vai comprar da melhor forma possível. Os municípios têm a lei de licitação, a 14133. Se ele seguir aquele manual, ele vai fazer a melhor compra. Então, se as pessoas entenderem que a prefeitura pode ser comparada com a franquia e seguir os manuais dela, certo? Certamente vai ter mais eficiência, vai ter mais resultado. E é isso que eu passo no livro. Cara, isso é um divisor de águas. Eu tenho até num outro podcast eu tive aqui a presença de um amigo, Stefano. Manda até um abraço para ele. Ele falou, eu fiz um depoimento uma vez dizendo exatamente isso. Meu grupo, as empresas e o escritório, eu digo, é um antes e um depois dele. E o que é que eu aprendi com ele, dentro da lógica que você está externalizando aqui? A gente tinha lá, já sempre teve um negócio, desde a minha formação e tal. E aí chegou um determinado momento que a coisa foi crescendo. Normal, a gente fica feliz e tal. Mas cresceu tanto que eu não tinha a menor noção do que eram processos internos, né? Processo, procedimento, manuais e tal. E de repente... Aí só para cortar aí, certo, João Paulo? Existe um manual, que é uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, que mostra como é para ser feito, como é que é para executar uma despesa. E eu falo isso no livro e detalho como acontece isso. Então, você que sofreu como empresário, que cresceu, teve que contratar consultorias, coisas e tal, já existe um manual para a prefeitura. É seguir. É seguir o manual, exatamente. Então,
E o despertar foi o seguinte, eu nem tinha ideia do que era processo e procedimento, não. Sim. Era assim, vamos lá. Ser empresário é o quê? Acordar, trabalhar e ter resultados. E a gente começa a ver a importância do processo, do procedimento, quando a gente começa a ver a coisa acontecer. E aí isso gera complexidade, você não consegue mais abraçar, né, com os seus braços aquilo que você tem na mão, certamente é o que acontece numa prefeitura, você não consegue abraçar, como a gente, por exemplo, tem pequenos empreendedores que conseguem abraçar o negócio pela mão, e aí eu comecei a ver a importância e receber essa consultoria, como você bem colocou, no setor público nem isso eu tenho, né, ou seja, eu já recebo pronta essa consultoria, eu já tenho realmente as orientações dos tribunais de contas, eu já tenho muita coisa pronta, né? Legislação, procedimento, etc. Mas como. Aí, por quê? E isso não é discutido entre os prefeitos, entre as gestões públicas, porque não tem esse entendimento de fazer a conexão. Entendi. Então, aqui nesse podcast é interessante porque a gente tem duas oportunidades. Ao empreendedor que está assistindo, entender que se ele quiser entrar no ramo da política, ele pode pensar a política como um empreendimento, como um projeto, como um negócio que é uma empresa, certo? Como se chegar para algum político prefeito que assista a ele, pode começar a entender, peraí, nunca ninguém me disse isso, que aqui pode ser comparado com a franquia. E fantástico, então, fantástico. Pode ter a conexão dos dois lados. Que massa, que massa. E aí eu coloco um ponto que você... vendo o livro, né, você ressaltou muito, tá? Que eu acho que também é um ponto importante. Você falou da unidade de linguagem, mas eu acho também que eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a ideia de planejamento. Ou seja, todo empreendedor, né, tem que ter esse DNA de planejar, né, de simular, de visualizar, ter visão, né? Isso a gente traduz numa visão, olha, eu estou vendo que lá na frente, se eu fizer isso aqui, eu vou conseguir isso. Então, como é que você vê isso também dentro do livro? Como é que você coloca? Como é que você vê na administração pública? No livro tem a parte do planejamento, certo? Aí eu só vou fazer uma interligação bem rapidazinha, sem muito juridiquês, certo? Existem 3 manuais para você fazer o planejamento da prefeitura. Um se chama PPA, que é o Plano Plurianual. Esse ano, os prefeitos estão fazendo o PPA para os próximos 4 anos da prefeitura. Certo. As ruas que eu quero calçar, quanto eu quero investir em educação, quanto eu quero investir em treinamento, em capacitação. Seria um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico. Beleza. Então, que é interessante, né? A gente sempre pensa no ano seguinte, não sei o que, mas 4 anos, então. Sim. Então, legal. A prefeitura, certo? Os prefeitos hoje do estado do Rio Grande do Norte, inclusive, ele está ficando, de certa forma, mais conhecido porque tem a obrigação de ter audiências públicas. Então, se você prestar atenção, várias prefeituras estão fazendo audiências públicas para escutar a população sobre o PPA. Ótimo. E muita gente pensa que o PPA, certo? E vai ter também outra coisa que eu vou dizer, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são outro manual, certo? São peças de ficção científica. E não, meu amigo. Quando eu entendi como fazer o planejamento do orçamento, eu dei show. Em 2012, certo? Que eu passei na casca do alho em 2009, 2010, 2011, em 2012, eu fiz um orçamento, certo? Justo, de acordo com a receita, com a despesa. E bateu. E um dos problemas que a gente tem nesse planejamento é que muitas vezes o cara coloca um orçamento muito maior do que a receita que vai realizar. Sim. E aí o prefeito tem que ficar autorizando o que pode e o que não pode fazer, porque ele tem orçamento e não tem dinheiro. E não tem dinheiro. E não tem dinheiro. Mas imagine que, se eu fiz um orçamento para a Secretaria de Educação, dentro da realidade financeira, o secretário só tem que executar o que foi planejado. Entendi. Entendeu? Ele não vai estar pedindo ao prefeito, porque isso acontece muito na cidade pequena, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tá autorizado. Tá autorizado, tá lá. Você não pode não, você tem a obrigação de fazer. E se você não fizer... É que vai dar zebra. É que vai dar zebra. E uma das coisas que eu discuti com o Tribunal de Contas do Estado, dos treinamentos que tem, certo? Eles cobrando esse planejamento, eu disse, mas um dos problemas que tem é porque parece que os municípios estão com mais obrigações do que com recursos.
E a gente precisa enfrentar esse tema também. Sim, dá outro podcast, né? Essa questão do município, né? Inclusive deixando claro exatamente esse seu papel, né? Como presidente da Comissão de Direito Municipal da OAB do Rio Grande do Norte, que eu acho que tem muito a ver com relação a esse tema que você vai lançar o livro, porque realmente hoje é uma das dificuldades, né? Os municipalistas, eles têm na mesa realmente essa discrepância entre o que a Constituição e as leis colocam de obrigações e o que recebe de receita. Sim. Né? Isso aí é um tema. Sim, Eu também sim. sou municipalista, então eu acredito muito nessa temática. Quando Eu acho que vale outro podcast. Vale. Mas eu outro queria podcast. trazer para você aqui o seguinte: qual é o ponto que eu queria ressaltar? E aí entra no segundo elemento, tá? Dando eco ao que você colocou hoje, um dos exercícios que se faz e que a gente, como empreendedor, precisa fazer é de planejar. Sim. Planejamento estratégico, pensar no futuro, criar cenários, né? A desvantagem do gestor público é que ele pensa sob a perspectiva de cenários e as obrigações só crescem, né? Nós temos um Estado, né? O Brasil, de uma forma geral, é um país em que o Estado é muito necessário, muitas obrigações, né? O Estado resolve, e a gente sabe, por exemplo, que a conta não fecha. Né? A conta não fecha. Você falou muito aí na parte de planejamento e olhou muito nessa parte financeira, que é, no final das contas, o que a gente tem que projetar enquanto empreendedor também, porque cenários de negócios têm a ver com planejamento financeiro. Então, você precisa projetar um negócio a partir do investimento, a partir de uma perspectiva de retorno. O lado bom, vamos dizer assim, que é menos difícil para vocês, né, para o gestor público, é que, em uma certa medida, essa receita vai cair, independentemente de qualquer coisa, né? Para a gente, empreendedor, tem a necessidade de vender, de fazer a coisa acontecer, né? E isso é realmente algo difícil. Mas existe um ponto de toque aí, que eu acho que é o ponto difícil, que é a virada de chave. Ou seja, eu planejei e agora eu preciso executar. Como é que você coloca isso no livro? Como é que essa execução ocorre? Ou seja, essa virada de chave. Eu planejei, tá aqui o orçamento, tá? Meu time está em unidade de linguagem. Como é que eu executo isso? Que eu acho que também é uma dificuldade. Né? O que se coloca muito, por exemplo, no caso da gestão pública são as burocracias, mas eu queria escutar de você. Se eu tenho unidade de linguagem, se eu planejei e fiz um orçamento correto, real, certo? Eu seguindo a resolução do TCE, a burocracia é vencida de forma tranquila. Certo? Por quê? Porque, inclusive, num dos manuais que tem, que é a nova lei de licitação, determina que o município tem que fazer o plano anual de contratação. Então, se eu tenho um plano anual de contratação, eu já sei o que é que eu vou contratar cada mês. Então, é impressionante que planejar e executar é altamente interligado. Eu acho que o maior problema que tem mesmo é enfrentar a realidade de dizer que não tem recurso financeiro para se fazer tudo que se deve. Isso é de fato. Mas eu tenho um ponto que eu queria e falar um pouco sobre isso, que eu acho que entra nossa advocacia também nisso aí, tá? Dentro da virada de chave, né, você planejou, você começa a executar. Eu sinto também, né, que existem dois déficits aí, tá? Um primeiro, que é o déficit de conhecimento. Você já está apresentando, né, dentro da perspectiva do livro, né? De alguma forma você está querendo colocar esses problemas para fora. E um segundo déficit também, né, que tem a ver com a gente, que é o déficit de segurança jurídica, certo? Então, assim, a gente vive uma realidade que ainda não é, né, caos. É chamado o apagão das canetas. Certo. Pronto. A gente, nos tribunais de contas... Eu gostei desse apagão das canetas. No Tribunal de Contas já é conhecido como o apagão das canetas. As pessoas, os gestores, às vezes, não querem decidir se vão fazer A ou B ou C, com medo. As canetas, às vezes, não estão sendo falham, né? escritas porque existe medo. Cara, e aí, entrando nessa perspectiva de medo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque vai conectar aí com com a advocacia, consultoria aí, e inclusive a nossa audiência aqui, que é uma audiência que tem essa característica. Você imagina o seguinte, qual o receio que você tem? Realmente, eu vou dar um primeiro input, que é a minha opinião, tá? Eu vou deixar bem claro que é a minha opinião. A gente vive uma realidade do direito caótica, tá? Então, o caos
jurídico do país. Isso vale para o gestor público, isso vale para o empresário. Uma coisa ou outra, a gente se ancora em alguns pontos, a gente tem referências teóricas, a gente tem... Mas é o caos. Como é que você enxerga isso e como você acha que a gente pode ajudar dentro dessa perspectiva? Tem duas situações, certo, João Paulo? O primeiro foi o motivo que eu não fui para a reeleição, que foi pelo apagão das canetas, certo? E existe a lei de improbidade administrativa. E na minha época, a lei de improbidade administrativa não tinha a tipificação do que era para se tornar impróbil, certo? E aí, os órgãos de controle faziam de acordo com os princípios constitucionais. Nossa. Então, se alguém entendesse que não era eficiente, eu podia ser processado por improbidade administrativa. Se alguém entendesse que não era moral, eu ia ser processado pelo princípio da moralidade. E eu fui processado pelo princípio da moralidade porque eu contratei um médico, certo? Porque eu contratei um médico e o médico era ex-prefeito do município de Florânia e marido de uma vereadora, certo? Eu fiz todas as defesas explicando que não tinha médico na cidade, na região, fiz licitação, não apareceu ninguém e que eu não ia deixar de contratar um médico porque ele era parente de uma vereadora. Eu tive que ter a coragem de enfrentar esse desafio. E custou caro para mim, porque eu fui processado, o processo passou mais de 15 anos... tramitando, fui condenado, certo? Hoje em dia já fui resolvido por isso. Mas o que é interessante, certo? É porque o Ministério Público, ele pediu, certo? A condenação do médico na proibição de contratar e devolver os recursos públicos que ele tinha recebido. Aí, na sentença que saiu a minha situação da improbidade, o juiz disse: não precisa devolver o dinheiro porque ele trabalhou. E eu não vou proibir ele de contratar com outros entes públicos porque a gente não tem médico suficiente. E ainda assim... Não. Então quer dizer que ele poderia ser contratado por qualquer outro município e não por Florânia, que estava lá. Então, essa lei de improbidade administrativa, certo? Tinha o apagão das canetas muito latente. Porém, em 2021, teve o que a gente chamou, teve uma emenda à lei de improbidade administrativa, que a gente chama nova lei de improbidade administrativa, que ele mudou tudo e tipificou. Então, depois de 2021, eu digo aos políticos, a quem quer ser candidato, que agora é possível ser candidato com a perspectiva de saber o que pode e o que não pode. Então, ajudou muito, né? Muito. É um divisor de águas. É um divisor de águas a nova lei de improbidade administrativa, certo? Por quê? Porque ela simplesmente colocou a tipificação do que é para ser impróbio, o que é para ser errado do gestor fazer, e ainda disse um detalhe, certo? O gestor ainda tem que agir com dolo específico. Se ele fizer porque não sabe, por negligência, por culpa, ele não é para ser condenado. Então, hoje em dia, está muito melhor para a pessoa ser gestor. Mas eu vou insistir, porque apesar da lei ter mudado, isso já ajudou bastante, né? Isso dá uma certa segurança. A gente tem ainda todo um arcabouço de problemas, né? Técnicos, por exemplo. Sim. Existe, por exemplo, várias normativas, várias resoluções, E eu entendo que há uma deficiência do ponto de vista técnico, há uma insegurança do ponto de vista jurídico, por mais, por exemplo, que a gente entenda que melhorou, né? Esse consenso da lei de improbidade melhorou, principalmente para o gestor público, mas eu abranjo de uma forma geral. E aí eu vejo também, dentro desse apagão das canetas, que eu não conhecia o termo, mas assim, mesmo sabendo que era apagão, a ideia de que há uma dificuldade do gestor de avançar. E aí, qual o papel, dentro dessa perspectiva, que a gente, como advogado, você como consultor, né, consultor e advogado, agora com esse livro, e dentro da perspectiva até da comissão, como é que você enxerga que a gente pode ajudar para que não ocorra o apagão das canetas, de novo, né? Porque pode ser que daqui a pouco a gente tenha de novo. Não, e hoje ainda tem o apagão das canetas, certo? E aí vai ter duas situações, certo? Existem prefeituras que têm funcionários efetivos e existem prefeituras que na parte administrativa não têm funcionários efetivos. Certo. E aí como eu resolvi ou minimizei esse problema em Florânia, certo? Na minha época, quase
todos os funcionários que trabalhavam no administrativo eram funcionários efetivos do município de Florânia. Certo. Certo? Então, esses funcionários, a gente capacitou eles. Certo. Eu me lembro que, na época, eu dizia, olha, vocês podem fazer o treinamento que quiser, procure, veja, o município tem interesse em custear isso. Certo. A gente tinha dentro da prefeitura, na época, a gente investiu em 4 funcionários para fazer especialização de auditoria e controladoria. Então, dentro da sede da prefeitura de Florânia, naquela época, não sei como é que está hoje, tinha 3 pessoas que se especializaram nisso. Entendi. Fora que outros funcionários fizeram pregão, o curso de pregoeiro, o curso de licitação. Às vezes a gente passa na transição e uma das primeiras coisas que eu pergunto quando o prefeito vem, eu faço, quem vai ser o pregoeiro da gestão? Você já tem alguém em mente? Como é que vai ser? Lá em Florânia, o prefeito que assume tem dentro do quadro da prefeitura pelo menos 6 pessoas com a capacitação de pregoeiro. Então, por isso que eu digo que Florânia, a prefeitura não para mais. Entendi. Não para mais. Por quê? Porque existe essa qualificação. Só vai dar errado se o prefeito chegar lá e disser, não, eu não quero nenhum funcionário efetivo, treinado, capacitado, para ficar dentro da sede da prefeitura fazendo um trabalho administrativo. Porque eu acho que o povo de Florânia deve continuar as pessoas que têm um pensamento de gestão. Claro. De gestão. Então, passou a minha gestão, vários prefeitos passaram e mantiveram essas equipes, que são funcionários efetivos. Então, uma forma de minimizar, tipo, uma assessoria, quando eu converso com alguns prefeitos, e tem prefeitura que está fazendo, se preparando para fazer concurso público, eu estou assessorando, e um dos diálogos que eu tive com o prefeito foi, prefeito, é importante você fazer o concurso para agente administrativo, para analistas administrativos, para eles ficarem aqui e esse conhecimento se perpetuar. E tem muita gente, tem muito prefeito, que tem medo do funcionário efetivo. Uhum. Certo? Tem medo do funcionário efetivo. E eu dou o exemplo de Florânia para quebrar esse status. Para dizer, olha, foi um dos maiores investimentos que eu fiz e hoje se perpetua lá. Os funcionários, sai prefeito e entra prefeito. Em Florânia, certo? Depois que eu saí, geralmente quando o prefeito vai assumir, certo? Tem geralmente os prefeitos que estão fazendo decreto de calamidade administrativa. Em Florânia não existiu isso nas últimas gestões. Por quê? Porque as equipes continuaram a mesma. As licitações continuavam. Então, ter esse cuidado, ter uma assessoria que pense de forma de gestão, de forma de capacitação, pode fazer a diferença para minimizar os apagão das canetas agora e no futuro. Eu acho fantástico a sua colocação, que é o seguinte, estava pensando aqui a ideia da diferença entre governo e Estado, né? Então, quando você pensa em governos, né, você vai pensar sempre nessa dinâmica de alternância em razão das eleições. Mas quando você tem políticas, por exemplo, de Estado, né, que é exatamente essa, deveria ser no nosso país, né, uma política de Estado a eficiência da máquina pública. Sim. Ponto. Acabou. Ou seja, eu preciso de uma máquina pública eficiente. Eu preciso de quadros para essa eficiência. Eu preciso de educação desses quadros, que as coisas são rápidas. A gente, enfim, está num país em que a dinâmica é muito grande, as necessidades são prementes e rápidas. Então, essas políticas de Estado muitas vezes faltam, né? Principalmente na municipalidade, né? E eu acho que a consultoria, a assessoria, o trabalho da gente, né, de educar de alguma forma, é exatamente nesse sentido. Ó, vamos criar políticas de Estado. Ou a própria ideia do concurso, né, dos funcionários efetivos, né? O receio talvez é exatamente isso, porque às vezes tem políticas de governo que confrontam com as políticas de Estado, né? Ou seja, o governo ele não quer o Estado eficiente, ele quer um Estado realmente mais leniente. Então, muito bacana isso. A ideia realmente, eu penso que é essa. Como é que você enxerga, né? Aí vamos para as partes finais, né? Eu tenho hoje algumas missões, né? Eu queria que você me desse aí uma ideia de como é que você... qual conselho você daria para um gestor nesse sentido hoje, para a gente pensar aí de uma certa forma em deixar esse legado do podcast? Qual conselho você dá para um gestor, seja ele iniciando, seja ele
né, e querendo mudar a rota para que ele possa, de fato, tornar esse estado, esse município mais eficiente. Tá. Primeiro, o gestor tem que se trabalhar, certo? Então, estude, faça network, viaje para conhecer ambientes de gestões diferentes da sua, certo? Primeiro, o gestor tem que se imbuir dessa situação, porque dentro do meu processo em si, certo? Enquanto mais eu viajei, mais eu fiz network, mais eu conheci pessoas, processos e gestões, tanto no público como no privado, foi que as conexões fizeram mais sentido e agiram mais rápido. Então, se eu tiver um prefeito, eu digo, estude. Ótimo. Esse é o primeiro passo, né? Faça network. Tá? Legal. Do mesmo jeito, eu faço parte de algumas mentorias, como de advogado, certo? E vou às vezes para São Paulo, vou para Florianópolis. E aí a gente reúne vários advogados do Brasil para discutir as melhores práticas, certo? E os prefeitos têm que fazer o mesmo. E é complicado um prefeito conseguir parar, que o pensamento da maioria são acelerados, para debater essas situações. Então, por mim, certo, João Paulo? Às vezes eu penso, né, no negócio, seria fazer imersões de prefeitos sobre boas práticas. Muito Isso bacana. seria uma disruptura, certo? Bem interessante, que poderia ajudar bastante. Para mim, eu digo, essa questão da sair da caixa e procurar conhecimento é fantástico porque tem um ditado, não sei se é, enfim, chinês, indiano, não sei, que o cara diz assim, duas pessoas se encontram, né, e elas trocam conhecimento. As duas saem com dois conhecimentos, ou seja, você sempre se multiplica o conhecimento, né? Então, Sim. conhecer outras pessoas, conhecer boas práticas, sair da caixa realmente é algo fantástico. Treinar, entender, estudar, né? Não tem nem dúvida com relação a Não isso. tem nem dúvida. Eu sei que vai ser mais ou menos na mesma linha, mas aí, olhando agora para o advogado jovem que quer, né, entrar no meio político. Vamos pensar em dois personagens aqui, o que quer entrar no meio político e o que realmente quer empreender na advocacia, que você tem esses dois viés. Quais são os conselhos que você dá aí para esse jovem advogado que quer, né, empreender como você com 28 anos ou ele quer ir para a advocacia? Tá. O advogado que quer empreender, certo? Uma das coisas que eu sempre tive, certo? Foi uma prateleira de produtos, Opa, certo? Eu sempre tive na minha carteira uma prateleira de produtos. E aí, certo? Eu, de certa forma, crio meus avatares e trabalho eles. O que acontece que eu quero trocar em miúdo, o jovem advogado, certo? Quando eu comecei, eu disse que comecei no previdenciário, certo? Lá atrás, em 2004. Então, eu sabia onde estavam as pessoas da minha cidade que tinham uma dificuldade. Eu não tinha um produto, ia lá e... a gente se conectava e aí eu trabalhei esse produto. Então, para o jovem advogado, ter uma prateleira de produtos, Certo. certo? É fundamental, porque vamos voltar lá do que a gente já disse, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É verdade. O que é que eu quero dizer prateleira de produtos, certo? Se você gosta de família, você tem um bom produto sobre divórcio ou, por um acaso, contrato nupcial. Por exemplo. Pré-nupcial, por exemplo, certo? Se você gosta de previdenciário, você veja a questão do, vamos supor, aposentadoria rural, auxílio-doença. Na minha prateleira de produtos hoje, certo, João Paulo, do previdenciário, uma das coisas que eu tenho muito, certo, é revisão de benefício, certo? Que a maioria dos advogados, eles trabalham rural e trabalham BPC, certo? E eu fui olhar o Oceanozinho Azul lá. E revisão de benefício é uma oportunidade gigante, certo? Como a correção de vínculo dos extratos quinis. Então, dentro da minha prateleira, eu tenho isso. Então, você também é advogado, que você acha que o mercado está saturado, que não está. Certo? Não está, na verdade é uma loucura Não isso. está, não está. A gente não dá conta do que tem para fazer, pelo menos essa é a minha percepção. Essa é a minha percepção. Você ter uma prateleira de produtos é importante. E
se eu quiser ser político, certo? Essa... Se eu quiser ser político, certo? A primeira situação é também entender onde eu quero ser político. Certo? Uhum. Ah, eu quero ser político em Natal, eu quero ser político no interior do estado, eu quero ser político aonde? E entender que ser político é servir. Então, como é que eu vou servir essa população para que eles me reconheçam como uma pessoa de relevância e a partir daí eu possa pleitear uma candidatura, caso eu queira ir para a política de ser candidato. Então, se alguém chegasse para mim agora, certo? O que é que eu posso fazer para ser vereador em Natal, certo? A primeira coisa é procure uma associação de bairro e faça um trabalho social lá, como advogado. Às vezes tem associação de bairro, certo, João Paulo? Que tem muita atividade para um advogado desenvolver, certo? E ainda ser remunerado. Ainda tem isso, né? Ainda pode ser. Ainda ser remunerado, porque muitas vezes eu fui remunerado só no êxito. Às vezes um advogado ser remunerado no êxito, nessas associações, e a partir daí não condicionar, certo? Que a gente não pode condicionar o trabalho do advogado ao eleitoral. E uma das coisas que eu me orgulho, certo? Foi que na minha pré-campanha, na minha campanha antes de eu ser prefeito, eu devo ter aposentado mais de 300 pessoas em Florânia, certo? E seria muito natural, teoricamente, ter uma investigação eleitoral se eu condicionei meu trabalho a voto, Aham. certo? E não tive, porque meu trabalho, certo, era cobrado, as pessoas me pagavam no êxito, e não tinha problema, eu não condicionava voto. Mas isso me deu uma relevância Social muito forte, né? social muito forte. Ele é o homem que resolve. Botando na mão dele Resolver. vai dar certo. Vai dar certo. Então, esse trabalho que eu fiz na pré-campanha, 4 anos antes de eu ser prefeito, que começou, me habilitou numa relevância social. Então, se você é advogado, jovem advogado, e pensa em entrar na política, é entender. A primeira coisa que você tem que se perguntar é a quem eu vou contribuir na vida. Como eu vou servir, né? Como eu vou servir. Se você não pensa em como você vai servir, nem vá para a política. Nem vá, né? Nem vá para a política, porque é um sacerdócio de servir. De servir. Não, eu tenho dinheiro, eu vou fazer isso e aquilo. Já começou errado. Já começou errado. Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer serviços sociais, eu vou desenvolver projetos, ideias, defender o que eu faço, para aí eu ser candidato. É isso mesmo, meu amigo. Muito bacana. Você sabe que a gente conversaria aqui a tarde toda, o dia todo, o tempo necessário, mas eu sempre coloco a ideia de que o objetivo do Juristalk é que a gente tenha alguns insights, a gente Sim. consiga conhecer um pouco mais da história das pessoas, trocar uma ideia, socializar isso de alguma forma, né? Eu entendo que aqui é um momento também de educar, por isso que o objetivo aqui está muito conectado ao que você colocou. A gente tem algumas empresas parceiras que estão passando a marca aqui, dentre as quais o Alves e Medeiros, eles têm essa pujança que pode ajudar. O seu papel, o seu trabalho é muito bacana. Realmente eu fico feliz demais pela sua presença, pelo que você nos deixou aqui de histórias, de conhecimento, de insights. Eu não conhecia muita coisa aqui, nem o livro que você indicou, nem o apagão das canetas, então eu já saio agora com um conhecimento diferente desse nosso E momento. vamos ressaltar que prefeitura pode ser entendida como uma franquia. O entendimento de uma prefeitura como uma franquia, isso Você está entendendo? Isso é um negócio que tem que ser divulgado, que é para que chegue aos prefeitos, para que eles perguntem como é que é isso. E tem muita gente, é o que eu digo sempre para as pessoas, né? Eu sei que política é uma coisa árdua, difícil, uma vocação, um sacerdócio, como você colocou, que tem que ter muito a ver com servir. Mas tem muita gente da iniciativa privada, hoje está muito interconectado, a gente conversou exatamente nesse sentido, que quer ir para o setor público para exatamente servir, de alguma forma, deixar algum legado, né? Ou seja, você já deixou o seu, né? Sim. Mas você sabe da importância que é exatamente você passar por essa vida e de alguma forma deixar um legado. Então, amigo, mais uma vez eu agradeço pela sua presença. Convido a todos a realmente buscarem o livro.
Da urna ao gabinete. Como é que é o outro título? Da urna ao gabinete. Execução orçamentária de excelência. Execução orçamentária de excelência. Você vê que o título já é impactante. O livro vai trazer realmente muitas informações. Vocês viram aí que nós estamos diante de uma pessoa, um personagem histórico, que tem uma história por trás, inclusive, dentro da família, que traz muitos insights realmente de conhecimento, não só teórico, mas prático. Então, como eu prometi no começo, a ideia do Juristock é essa. Mais uma vez, peço a vocês que sigam, compartilhem o nosso conteúdo para que possa chegar mais pessoas e, de uma certa forma, a gente conseguir impactar tanto o nosso público que já é cativo, mas também outras pessoas que possam conhecer nosso projeto, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.